O que seria o Estado capitalista? Então esse é o assunto do vídeo de hoje, o Estado capitalista. Este assunto faz parte do capítulo 6 deste livro que eu já mostrarei sobre as doutrinas socialistas, a teoria econômica de Karl Marx. Então, o Estado capitalista na perspectiva de Karl Marx na sua teoria econômica. O livro-texto base que eu estou utilizando é este aqui, um pequeno livro do Hunt. Este livro estou utilizando apenas como introdução à história do pensamento econômico, ou então história da economia, apenas como introdução de fato, porque ele é um livro que tem um viés socialista, e eu não sou socialista, não concordo com esse viés, inclusive, que é o dominante inclusive, na maioria das faculdades de economia, principalmente nas públicas, pelo menos na que eu cursei. O pensamento dominante, de modo geral, ali, da perspectiva histórica, é marxista. Então eu não concordo com este livro, mas como eu já comecei, que agora preciso terminar, não vou parar por aqui, é um livro introdutório apenas. Depois dele encontrarei um livro robusto que traga uma visão não dualista, não reducionista da realidade econômica, da história econômica. Vamos lá então, Estado capitalista, aqui no canal sobre a teoria de Karl Marx, segundo este livro. Eu já trouxe a ideia do que seja materialismo histórico, também já trouxe a ideia do que seja a crítica moral de que Karl Marx faz ao capitalismo, a teoria do valor-trabalho da mais-valia, a acumulação de capital, desequilíbrios setoriais e crises econômicas, a concentração econômica e a miséria crescente do proletariado, que foi no vídeo passado. Então vamos ao texto. Karl Marx combateu a tese de que o socialismo poderia ser criado por meio de reformas pequenas e graduais, aplicadas pelo Estado. Então ele combateu essa tese de reformas graduais. O Estado, para Karl Marx, não se confundia com qualquer governo. Abre aspas. Só podemos falar em Estado em se tratando de um poder público especial que existe para coagir e que, sob a forma de uma organização armada, paira sobre e acima da população. Citação dele mesmo, citação de ideias do próprio Karl Marx. Muitos socialistas julgavam que o Estado era, ou poderia ser, um árbitro imparcial nos litígios sociais. Estavam convencidos de que conseguiriam sensibilizá-los com seus apelos morais de argumentos teóricos. Karl Marx opunha-se a esta ideia. O poder político, declarou no Manifesto Comunista, é nada mais nada menos do que o poder organizado a serviço de uma classe para a opressão da outra. Em todos os períodos da história ou em todos os modelos de produção, o Estado desempenhou sempre o papel de instrumento coercitivo da classe dominante. Essa é a perspectiva dele. Friedrich Engels exprimiu a posição marxista a esse respeito. Até hoje, as sociedades alicerçadas nos antagonismos de classe necessitaram do Estado, isto é, de uma organização a serviço da classe exploradora que assegurasse a manutenção das condições externas da produção, por conseguinte, que assegurasse pela violência a submissão da classe explorada às condições de opressão, escravidão, servidão, trabalho assalariado, determinadas pelo modo de produção imperante. Até hoje, o Estado foi o representante oficial da sociedade em seu conjunto, a sua aglutinação num organismo corporativo visível, mas para isso teve necessariamente de ser Estado da própria classe que, em seu tempo, se arvorou em representante da sociedade como um todo. Na antiguidade, o Estado dos cidadãos escravocratas, na Idade Média da nobreza feudal, nos tempos atuais da burguesia. Bom, de fato, isso aqui é uma parte que ele tem razão, que eu concordo com essa perspectiva destes marxistas, ou do Karl Marx e do Friedrich Engels, até porque quando foi levada à prática a teoria de Karl Marx e Friedrich Engels, quando colocada à prática mesmo, em diversos estados, desde o século XIX até hoje, de fato, sempre que eles chegaram ao poder, eles se tornaram os marxistas, se tornaram a nova elite e utilizaram os aparatos do Estado para, de fato, cumprir tudo isso aqui que ele relata. Então, isso não é aplicado apenas a esse conceito de burguesia que ele traz, que é um conceito marxista, mas também aos próprios marxistas que chegaram ao poder, que mesmo depois de terem removido toda a burguesia, eles mesmos se tornaram aquilo que eles mais desprezavam do ponto de vista da opressão. Continuando o texto, o Estado é, portanto, o organismo, veja bem, o Estado é, portanto, o organismo por meio do qual a classe dominante exerce a sua ditadura sobre o restante da sociedade. No sistema capitalista, o Estado desempenha duas funções. Inicialmente, a função de assegurar o domínio dos capitalistas sobre os demais membros da sociedade. O Estado executa essa função, antes de tudo, ao legitimar os direitos de propriedade. Então, aqui ele começa agora a explicar por que o Estado ele serve a classe dominante no sistema ou no modo de produção capitalista. Por conta de garantir o direito
de propriedade privada, né, os direitos da propriedade, a fonte de onde emana o poder econômico dos capitalistas. Serve à classe dominante de várias outras maneiras também, por exemplo, encarcerando ou molestando aqueles que combatem o capitalismo, travando uma piada, travando guerras para ampliar o mercado capitalista, construindo estradas, nossa, que coisa terrível, né? Construindo estradas, ferrovias, canais, administrando o serviço postal e realizando inúmeras outras tarefas indispensáveis para o bom andamento dos negócios. Em segundo lugar, o governo atua como árbitro das divergências que ocorrem entre os capitalistas. Eu realmente não entendo como existem pessoas que acreditam nesse tipo de teoria, cara. Todo capitalista zela, acima de tudo, por seus próprios lucros. Sim, é verdade. É inevitável que em determinados momentos seus interesses entrem em choque com os de outros capitalistas. Sim, concorrência. Se não houvesse um organismo capaz de resolvê-los, alguns desses choques poderiam colocar em risco a própria existência do sistema. Esses choques existem e o Estado existe justamente para tentar corrigir as falhas de mercado. É para isso que existe o Estado, senão todos se matariam, né? Alguns desses choques poderiam colocar em risco a própria existência do sistema, não só do sistema como da vida. Por isso o governo intervém e, ao intervir, tentando corrigir as falhas de mercado, ao intervir, assegura a viabilidade do sistema capitalista. Ou então a convivência das pessoas, né? Eis porque, em certas ocasiões, o governo vai de encontro aos interesses de parte dos capitalistas. Não é por essa razão, é para corrigir as falhas de mercado. Mas nunca de encontro aos interesses de todos os capitalistas, isto é, da classe capitalista em seu conjunto. Claro, não pode destruir alguém que está beneficiando todos, né? Porque isso é o mercado. O mercado beneficia todos em conjunto. Por essas razões, Karl Marx combateu os socialistas que confiavam em que o Estado colaboraria na transição do capitalismo para o socialismo. A instauração do socialismo, a seu juízo, só se faria através de uma revolução, ou seja, pela violência. Veja como ele se contradiz absolutamente. Então, acho que eu não tenho nem por que continuar tratando sobre esse ponto aqui, do porquê eu não concordo com esse tipo de teoria, que é contraditória dentro de si mesma. Próximo assunto, a Revolução Socialista, que deve ser incrível, né? Vamos deixar isso para o próximo vídeo, próximo tópico. A parte boa de eu não ser de esquerda, não acreditar nesse tipo de teoria tão absurda, né, é que daí fica fácil. Quer dizer, fica difícil por um lado porque todo o restante de academia e pensadores em geral, hoje em dia, muitos deles são de esquerda, o que é um absurdo, simplesmente um absurdo, mas é difícil por isso, você não consegue ingressar nos lugares, enfim, trazer suas ideias. Mas por outro lado, é tão fácil para mim ter o pensamento não socialista porque é simplesmente um absurdo, né? Então, é muito fácil, na verdade, não ser. Vamos lá. Então, o próximo vídeo é a Revolução Socialista. No vídeo passado eu tratei sobre a miséria crescente do proletariado, da perspectiva de Karl Marx. Toda terça-feira, um videozinho sobre história do pensamento econômico de forma introdutória a partir da perspectiva socialista, neste livrinho aqui. Valeu!